Boa noite, família. Vamos dar início ao nosso estudo virtual do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós estamos trazendo um tema muito palpitante: a ingratidão dos filhos em relação aos pais. Antes mesmo de ingressarmos no texto propriamente dito, nós gostaríamos de fazer essa ressalva no tocante ao poeta do século XX, Khalil Gibran, onde ele diz que vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos da ânsia. Traduzindo, os nossos filhos não são tão somente aqueles consanguíneos, não, aquele do amor também é nosso filho. Muitos pais compreenderiam melhor seus filhos se refletissem e retirassem conclusões. Era melhor? A partir desta concepção de Khalil Gibran, que foi o maior pensador árabe do século 22, ou melhor, do século 20. Vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida. Porque nós nos apegamos muito, às vezes até prejudicamos os próprios filhos com aquilo que nós chamamos de amor. Imagine, vossos filhos não são vossos filhos, são filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Vim através de vós, mas não são de vós. E embora vivamos, embora esteja conosco, não vos pertence. Quantas vezes nós assistimos pais desesperados? Meu filho, minha filha, sabem por quê? Eles só querem o melhor para os seus filhos. E muitas vezes os seus filhos não entendem que os pensamentos são diferentes de pais, de filhos. Podeis otorgar-lhes o vosso amor, mas não o vosso pensamento, porque eles têm seus próprios pensamentos. Não é verdade, minha gente? Podeis abrigar seus corpos, sim, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã. Que vós não podeis visitar, nem mesmo em sonho. Mas
Não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora como os dias passados. Os pais geram o corpo do filho, mas quem cria suas almas é somente Deus. O artista perfeito que não cria cópias nem clones, mas apenas originais. Por isso, nossos filhos não são iguais a nós, nem a seus irmãos. Não tem um adágio, uma citação que diz que os dedos das mãos não são iguais? Que, como eles chegaram à Terra através dos mesmos genitores. E é verdade. O Evangelho segundo o Espiritismo ensina a nós a nos precaver. Desde o berço, a criança manifesta instintos, bons ou maus, que traz da sua existência anterior. É preciso estudá-los. Todos os males têm origem no egoísmo e no orgulho. Analisai, portanto, os menores sinais que revelem o germe desses vícios e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que criem raízes profundas. Fazei como o bom samaritano, digo melhor, o bom jardineiro, que corta os brotos daninhos à medida que os vê nascer na árvore. Não é assim que faz o jardineiro? Sim. Se deixardes desenvolver o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de serdes mais tarde pegos pela ingratidão. Deus pune de maneira rigorosa. Nessa mesma obra básica de Allan Kardec, também constam essas palavras de consolação para os bons pais dos filhos do filho mau. Quando os pais fazem tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos, apesar de tudo não alcançaram êxito,
sua consciência poderá ficar tranquila. E é natural o desgosto que sintam por verem fracassados todos os esforços feitos. Deus lhe reserva uma imensa consolação, na certeza de que isso é apenas um atraso e que lhes será permitido terminar em outra existência. A obra começada nesta e que um dia o filho dirá: como os meus pais estavam corretos e eu não quis seguir passo a passo. Os pais têm participação, sim, mas também tem atenuantes, porque mostrou o caminho por onde deveria seguir e respeitou o livre-arbítrio de cada um. É assim que o pai recomenda. Muitas vezes sim, muitas vezes não. Não é verdade? Ingratos os recompensará com seu amor. A ingratidão é um dos frutos imediatos do egoísmo, gente. E revolta sempre os corações honestos. A ingratidão dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais revoltante, indicando grande atraso espiritual. Ora, não viemos aqui nesse planeta Terra, no mundo de prova e de expiações para resgate? Mas o que nos leva para os caminhos equivocados? São as alegorias que a vida oferece. Mas Deus respeita o livre-arbítrio de cada um de nós. A decisão é nossa. Deus pune de maneira rigorosa toda violação ao mandamento: honrai vosso pai e a vossa mãe. No livro O Consolador, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier perguntam: quando os filhos são rebeldes, incorrigíveis, impermeáveis a todos os processos educativos, como devem proceder os pais? Os espíritos respondem: depois de movimentar todos os processos de amor e de energia no trabalho de orientação educativa dos filhos, é justo que os responsáveis pelo Instituto Familiar
sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, espere a manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis, compreendendo que essa manifestação deve chegar através de dores e de provas acerbas, de modo a semear-lhes com êxito o campo da compreensão e do sentimento. Fazendo uma revisão na Enciclopédia Espírita, nós lá encontramos que a dor é o maior requisito para a prova de nossa evolução. E é verdade. O único e eficiente remédio há aqui outro importante aspecto a considerar quando nos vemos diante de olhos já crescidos e lúcidos, trazendo-nos dolorosos problemas. Sem dúvida, são eles, credores do passado, a nos cobrar o resgate de velhas contas. Se recorda quando nós falamos inicialmente da nossa conversa? Que viemos para esse planeta Terra para resgate e que chegando aqui deixamos nos levar pelas alegorias da vida e terminamos trilhando pelo caminho equivocado. Por que isso? Porque Deus nos dá o livre-arbítrio. A decisão é nossa. Haverá o dia do chamado para a prestação de contas. Emmanuel e Chico Xavier insistem na necessidade de determinação no bem para esse difícil reacerto. E realmente é difícil, mas não é impossível. Depois de esgotar todos os recursos a bem dos filhos e depois da prática sincera de todos os processos amorosos e enérgicos pela sua formação espiritual, sem êxito, preciso que os pais estimem nesses filhos adultos que lhes aprenderam a palavra e a exemplificação. Os irmãos indiferentes ou endurecidos de sua alma, com passas do passado delituoso, que é necessário entregar a Deus, de modo que sejam naturalmente trabalhados pelos processos
de modo que sejam naturalmente trabalhados pelos processos triste e violento da educação do mundo. Como disse outrora, a dor tem possibilidade desconhecidas para penetrar os espíritos, onde a linfa do amor não conseguiu brotar. Não bastante o serviço inestimável do afeto paternal humano. Chega então a hora da resignação dos pais ante o burilamento do filho rebelde pela justiça divina. No emprego da dor como único e eficiente remédio, eis a razão pela qual, em certas circunstâncias da vida, faz-se mister que os pais estejam revestidos de suprema resignação, reconhecendo no sofrimento que persegue os filhos a manifestação de uma bondade superior, cujo buril oculto, constituído por sofrimentos, seja remodelado e aperfeiçoado com vistas ao futuro espiritual. Portanto, vamos fazer uma reflexão desse estudo da noite de hoje. Vamos procurar nos entender melhor com os nossos filhos. Não vamos nos martirizar porque o filho deixou de fazer o que deveria ter sido feito rumo à evolução espiritual. Não vamos nos martirizar. Deus dá o livre-arbítrio para que possamos também crescer ao lado dos nossos filhos. Muita paz para todos vocês.